Olá, meu nome é Lucas da Silva Monteiro, eu trabalho com áudio desde 2014, sou técnico áudio visual e técnico operador de áudio responsável da Igreja Evangélica da Paz. Eu vou estar fazendo esse vídeo, que na verdade é um pequeno tutorial de como que é a minha rotina e como que é a minha forma de trabalho aqui na igreja. Em primeiro lugar, é necessário que a gente venha entender qual que é o propósito, qual que é os deveres de um técnico operador de áudio na igreja. Então aqui a gente tem dois grupos de louvor, a gente tem ministério de dança, a gente tem transmissões dos cultos aos domingos pelo YouTube. Então o meu trabalho é trazer um áudio de qualidade para o espectador que está aqui na igreja e levar um áudio de qualidade para o espectador que está em casa. A gente está aí em momentos de pandemia, então muita gente não está frequentando os cultos. Então a gente faz as transmissões e a gente tenta levar com excelência para quem está em casa, usando os equipamentos que a gente tem, que são equipamentos de qualidade também. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que estar 100% alinhado com o pastor e 100% alinhado com o ministro de louvor. Porque a gente tem que saber qual que é o público. Tem igrejas que o som é mais alto, tem igrejas que a iluminação é um pouco mais trabalhada e tem igrejas que é um pouco mais calma. Aqui onde eu trabalho, a gente está no meio termo. A gente não faz tanta iluminação cênica e o som não é tão alto. Então a gente consegue fazer que haja um meio termo. Então eu vou falar um pouquinho dos equipamentos que a gente utiliza aqui e qual que é a nossa forma de trabalho. Eu utilizo essa console que está aqui atrás, que é a Behringer X32. O nosso sistema de som é um three-way, é um full range. A gente tem grave, médio e agudo separado. O sistema de som da igreja é composto por um PA, um delay e eu tenho som na galeria, que acaba sendo um outro delay. Na parte de transmissão, a gente usa uma câmera da Canon. A gente tem na igreja, igual você pode ver aqui, projetor. Eu tenho um Telepron, que é um monitor para que os músicos e o pessoal que canta possa ver a letra das músicas. E eu tenho um monitor aqui na galeria. Como eu trabalho aqui na igreja há aproximadamente 4 anos, eu já conheço mais ou menos o perfil de cada músico e de cada cantor. O que me deixa mais confortável e mais seguro na hora de fazer a mixagem, na hora de fazer a estrutura de ganho e na hora de fazer a parte artística da música. Então eu tenho essa flexibilidade. Eu já trabalho aqui já faz algum tempo, então eu já estou acostumado bastante com o pessoal. Mas o meu trabalho começa mais ou menos 1 hora antes de cada culto. Eu chego mais cedo porque é necessário a gente passar por algumas etapas. Então a primeira etapa é o aferimento de todos os equipamentos. Então aqui na igreja eu sou responsável pela parte de áudio e pela parte de vídeo. Então eu tenho que checar todos os equipamentos. Então eu ligo o disjuntor principal. A gente tem um no-break para ligar a mesa de som, roteadores e a câmera de transmissão. Então eu chego mais cedo, checo, vejo se está tudo ok, ligo o som, coloco uma música de fundo bem agradável, bem tranquila e vou aumentando o volume, vou vendo se está chegando tudo certinho. Dou uma volta na igreja, vejo como que está o áudio, vou lá conferir os microfones e estando tudo certo, eu volto para a cabine, aí eu vou me preocupar com a parte de transmissão. Aí eu vou levar a internet, vou levar áudio e vou levar vídeo até o computador que faz esse streaming pelo YouTube. Aqui na igreja também eu sou responsável pela parte de iluminação cênica. Apesar da nossa iluminação ser bem simples, mas ela é muito eficaz na transmissão e durante os cultos, porque a gente acaba conseguindo criar ambientes diferentes de iluminação. E isso é muito importante. A gente tem uma iluminação para filmagem
e tem uma iluminação para artes cênicas. Então eu consigo destacar um músico ou outro e eu consigo destacar o pessoal da dança. Às vezes eles estão fazendo alguma performance, estão fazendo algum teatro e pela iluminação eu consigo destacar uma pessoa ou outra. E isso é necessário que eu chegue mais cedo também e ligue a mesa de iluminação e faça os testes para deixar tudo funcionando para que quando comece o culto esteja tudo em ordem. Quando o grupo de louvor chega na igreja para passar o som, para afinar, para conferir os microfones, geralmente tem alguém lendo a Bíblia, alguém orando, alguém sendo discipulado. Então é um momento antes de que o culto comece, é um momento de extremo respeito. Então eu priorizo deixar um fundo de música bem ambiente e para que a gente não tenha distrações durante a passagem de som, a gente usa aqui na igreja bateria eletrônica, que é uma bateria de qualidade, que a gente tenta aproximar o máximo possível de uma bateria acústica, criando salas de ambiência, criando equalizações diferentes. Então eu consigo extrair dela o mais próximo e real possível de uma bateria acústica. E a gente não usa amplificadores no chão, monitores. O sistema de monitoração é feito via fone. Então cada músico tem o seu aplicativo, tem a sua via de fone para a pessoa ficar o mais confortável possível. Então, se ela quer ouvir mais o instrumento de outra pessoa, ou mais de uma voz, ou menos, ela consegue fazer isso em tempo real. E isso me ajuda porque eu não preciso ligar o PA na hora que o pessoal está chegando. Então, é um momento bem calmo, um momento de respeito, né, de reverência. Então, durante a passagem de som, eu aproveito que os músicos estão bem descontraídos. Então, assim, geralmente eles não passam as músicas que vão tocar. Há casos que sim, há casos que não. Mas o músico fica mais à vontade. Então, ele vai tocar com a pegada, com o volume que ele realmente vai tocar na hora. Então, com isso, eu aproveito para fazer a estrutura de ganho, para equalizar. E aproveito para colocar algum efeito, para fazer uma pré-mixagem. Então é muito importante que no meu caso que trabalho com áudio, eu trabalho na galeria, não é um local que me facilita ouvir o que está acontecendo, é muito importante um fone de ouvido muito bom, de estúdio de preferência, para mim conseguir ter uma imagem sonora o mais próxima possível de um PA, de um som ligado. Então, enquanto o pessoal está orando, está lendo a Bíblia, a banda está tocando, está passando som, e eu, com o meu fone de ouvido, estou fazendo alguns pré-ajustes. Então, a hora que começar o culto, eu vou abrir o som e eu vou ter uma imagem aproximadamente do que vai acontecer. Então esse próximo vídeo vai ser a execução de praticamente tudo isso que eu falei até agora, que é desde o momento que eu chego no templo, eu ligo os equipamentos, faço os testes, passo o som com a banda e começa o culto com o pastor falando, lendo a Bíblia e depois o louvor entrando em ação. E eu vou mostrar também o áudio saindo da console e indo para a transmissão. Esse é o áudio que eu consigo ouvir e passar o som da banda. E esse é o som que a igreja está ouvindo, ó. Apenas o fundo musical. A nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos falhos, somos limitados, mas a Tua graça, a Tua misericórdia se renova, porque nós cremos no Senhor e declaramos assim, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, toda a nossa geração, meu Deus, debaixo da Tua mão poderosa, guardada, renovada, salva, liberta pelo Senhor, para que possamos cada dia mais celebrar, ó Deus, a vida verdadeira que o Senhor tem preparada para nós.
Em nome de Jesus, recebe a nossa vida, recebe toda oração, recebe o louvor que será entoado ao Senhor nesta manhã. E fazemos isso com alegria, para louvar e bendizer o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus, aplauda o Senhor com alegria nesta manhã e vamos louvá-lo. Aleluia, você pode aplaudir mais forte a bondade do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é bom e fiel. Vamos celebrar nessa hora, amém? Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Trono celestial, governa terra e céu, e mesmo assim tem tempo para mim, e mesmo assim tem tempo para mim. Então reina, Senhor, habita em meu coração. Então reina, Senhor, purifica-me, dá teu perdão. Como a luz da aurora, brilhando cada dia mais. Então reina em mim, Senhor. Reina em nós, Senhor. Deus, somente Deus, justo e fiel, assentado está no trono celestial. Te adoramos, Senhor, com tudo que temos e somos, Jesus. Deus, somente Deus, justo e fiel, assentado está no trono
trono celestial, governa terra e céu, e mesmo assim tem tempo para mim, e mesmo assim tem tempo para mim. Então reina, Senhor, habita em meu coração. Então reina, Senhor, purifica-me, dá teu perdão. Quero ser como a luz da aurora, brilhando cada dia mais. Então reina em mim, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Ministério Restaurar-te, coreografia Respirar. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Destacar agora alguns aspectos e alguns assuntos muito importantes que é primordial para a nossa carreira de técnico audiovisual ou de operador de áudio. Em primeiro lugar, a gente ter comprometimento e ter horário. É muito comum pessoas que querem trabalhar com áudio não tenham comprometimento com horário. Então é necessário que a gente entenda que a gente é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Então a gente tem que chegar mais cedo para testar para ligar todo o equipamento, para fazer todos os testes, para que na hora do culto, na hora da reunião, aconteça o mínimo de imprevistos possíveis. Pode acontecer, mas se você chegar e fazer o checklist, testar tudo e deixar tudo funcionando, a chance de acontecer algum problema é muito pequena. Então você vai estar preparado para resolver qualquer questão que apareça. Segundo lugar, é importante que a gente tenha contato direto musical com os músicos e com os cantores. Então é muito importante que a gente perca algum tempo durante a semana para vir no local, configurar algum instrumento, configurar som, para a gente tenha um nivelamento de volumes e de timbres que sejam mais fácil da gente trabalhar na performance de mixagem ao vivo. Um exemplo, a gente usa bateria eletrônica. Então, esse som que vocês ouviram, a gente gastou alguns dias para poder chegar nele, que é tentar deixar uma imagem sonora o mais próximo possível. Mas para que isso aconteça, o baterista tem que vir, eu fico na frente do PA
passando as instruções, a gente vai discutindo os timbres, os volumes, a panorização, para que o espectador tenha a imagem sonora mais próxima possível de uma bateria acústica, ou de uma guitarra, ou de um contrabaixo, ou de um violão. É muito importante que a gente esteja sempre alinhado com o nosso pastor, porque ele é quem define o tipo de culto, o tipo de performance, o tipo de iluminação que você vai ter que trabalhar na igreja. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa igreja que eu tenho total flexibilidade. Eu já estou aqui há quase 4 anos, então eu já conheço como que é a rotina de culto, como que é o público, os membros que vêm assistir, quem é mais velho, quem é mais jovem, aonde que os mais jovens sentam, onde os mais velhos sentam. Então, muitas das vezes, pela cara do meu pastor, eu já sei se o som tá bom ou se não tá. Porque, infelizmente, na maioria dos lugares, a mesa de som fica num lugar que não nos facilita nada. É muito difícil. Eu, por exemplo, trabalho numa cabine de vidro, na galeria, e eu fico totalmente na contramão. Então, eu preciso, na hora da mixagem, na hora de passar, na hora que está valendo o culto, eu preciso estar com o tablet na mão, eu tenho que descer lá embaixo e ver como que está rolando o som no ambiente. Então, eu tenho que estar 100% alinhado com o meu pastor, para que quando eu precise de algo, ele vai investir porque sabe que eu vou dar conta do recado. Um outro ponto importante também é a gente saber lidar com pessoas de gênios diferentes. No meu caso, que trabalho em igreja, os músicos são todos voluntários, então eu não posso exigir o mesmo nível técnico deles de uma banda profissional, quando eu vou fazer algum PA ou monitor de alguma banda profissional. Eu tenho que entender que, na maioria das vezes, o camarada que está tocando é hobbyista. Ele apenas quer adorar o Senhor com o seu instrumento, quer contribuir com o ministério de louvor, e eu não posso ter a mesma exigência técnica de um cara que é músico profissional. Então eu tenho que saber como que eu vou chegar no cara e dar uns toques, eu acho que o timbre está um pouquinho feio, está faltando isso, faltando aquilo e passando isso. Então até a forma com que você aborda as pessoas é muito importante. Porque aí você vai ser amigo e não inimigo da pessoa. Então, saber expressar é muito importante. Um outro aspecto importante também na igreja é a gente saber se vestir. Então, eu trabalho numa igreja evangélica que tem um cunho religioso. Eu tenho que me preocupar com o tipo de roupa que eu vou estar me apresentando na igreja. Eu tenho que me preocupar com o meu linguajar, como que eu vou tratar as pessoas. E é sempre bom a gente ficar atento, como a gente está em contato com pessoas, a gente está preocupado um pouco com a aparência, com o nosso hálito, é muito importante a gente estar preocupado com isso, porque a gente lidar com pessoas, e às vezes você tem que cochichar com a pessoa, então é muito importante a gente estar bem vestido, bem cuidado, e saber como a gente vai se portar dentro da igreja. E uma coisa bastante importante é a gente estar sempre estudando, sempre aperfeiçoando, sempre buscando conhecimentos. A gente tem pessoas incríveis no país que tem aulas online, porque no momento a gente está vivendo aí essa pandemia, então a gente tem que procurar ferramentas online de estudos, grupos de estudos. É muito importante você ouvir a opinião de outros técnicos. É muito importante você estar sempre atualizado. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Eu espero poder ter contribuído com todos, desde a pessoa que está começando e desde a pessoa que já trabalha, que através desse vídeo possa desenvolver melhores ferramentas e que isso possa ser compartilhado para a gente, que todos nós possamos ter acesso a isso. Eu agradeço a todos, o meu muito obrigado, até uma próxima.